Obrigado, pastor Anselmo. Nós queremos saudar os irmãos em nome do Senhor Jesus. Trazemos saudação também da Igreja dos Amigos de Cristo, lá no bairro de Santo Antônio. Nós temos os nossos cultos de celebração, os sábados à noite, e ontem estávamos lá com os irmãos também no último culto do ano daquela igreja. E como os irmãos sabem, eu sou enviado desta igreja para estar ministrando ali, junto com o pastor Valmir e outros irmãos. E tem sido um privilégio para a gente também participar do ministério ali na parte oeste da nossa cidade. Que não estejam orando, por favor, pela igreja. Nós estamos com uma sopa amiga às quartas-feiras. Nós jantamos na igreja e convidamos as pessoas também. E nós temos tido mais ou menos uns 4 ou 5 adultos que estão chegando e umas 12, entre 12 e 15 crianças também. É uma iniciativa de evangelismo para a gente alcançar a comunidade, e pedimos que os irmãos então estejam orando por isso. Nós temos um empresário aqui na cidade, o Fábio Manela Chico, que tem nos ajudado bastante nesse sentido. Não só a igreja tem se beneficiado com essa sopa muito gostosa por sinal, mas os trabalhos sociais da igreja também, o Lixão, junto com a segunda igreja batista, no projeto Massa Humana, e também nas comunidades a nossa igreja também aqui está se beneficiando na comunidade aqui vizinha, e também lá em Cajueiro Claro e na Usina Mussureca também. Então é uma beleza quando a gente vê, não é, empresário na cidade se levantando e fazendo parceria com igrejas, com entidades da sociedade civil, para estarmos levando então um pouco de alívio à dor de muitos. Queridos, é o último domingo do ano, e nós queríamos então trazer uma palavra de estímulo para cada um de nós, baseados nas Escrituras Sagradas. Pedir que os irmãos abrissem no Salmo de número 40, os primeiros 3 versículos. Nós compartilhamos já das bênçãos do Senhor durante todo esse ano, e podemos com certeza testificar a sua fidelidade nas nossas vidas. E tudo isso tem um propósito muito grande da parte de Deus. Nós lemos assim: esperei confiantemente pelo Senhor. Ele se inclinou para mim e me ouviu quando clamei por socorro. Tirou-me de um poço de perdição, de um tremedal de lama. Colocou meus pés sobre uma rocha e me firmou os passos. E me pôs nos lábios um novo cântico, um hino de louvor ao nosso Deus. Muitos verão essas coisas, temerão, confiarão no Senhor. Vamos orar mais uma vez, irmãos. Pai, nós temos a Tua palavra mais uma vez aberta diante dos nossos olhos. Pedimos que o Teu Espírito ministre aos nossos corações, que nós possamos sair daqui não somente como ouvintes da Tua palavra, mas como praticantes da mesma. É a oração pelos méritos de Cristo Jesus que nós a fazemos. Amém. Irmãos, diante de tudo que o Senhor faz em nós e através de nós, nós podemos ver a boa mão dele na vida das outras pessoas que estão ao nosso redor, na nossa instrumentalidade e no poder do Espírito Santo. É por causa da sua grande salvação, de nos tirar de um poço de perdição, de um tremedal de lama, colocar os nossos pés numa rocha e firmar os nossos passos, colocar nos nossos lábios um novo cântico. É por tudo isso que muitos verão essas coisas, e eles temerão, e também eles confiarão no Senhor. Não a bênção. Nós sabemos que a nossa remissão, o perdão dos nossos pecados, a nova vida em Cristo, a promessa de vida eterna, não vai somente nos afetar a nós outros, mas também em aqueles que estão ao nosso redor, no nosso círculo de influência. É por isso que quando eu penso nesse próximo ano, no ano de 2014, eu digo simplesmente que nós não podemos permanecer em silêncio diante das grandes coisas que o Senhor tem feito por nós e que tem nos tornado alegres na sua presença, como disse o salmista em outro salmo.
Nós não podemos silenciar. É interessante que nós somos pessoas bastante falantes. Quando a gente pensa nos motivos, às vezes até banais, que nós estamos abrindo a nossa boca e usando a nossa voz, e nós falamos sobre futebol, nós falamos sobre a educação dos nossos filhos, que é importante, nós falamos sobre a carreira profissional, nós falamos sobre futebol, nós falamos sobre a novela das 8 e comentamos até se a Aline vai realmente tentar matar César e Nilo ao mesmo tempo. Nós falamos de todas as coisas, mas se eu perguntasse a você, diante de tudo que Deus tem feito em seu favor, a quem você falou a respeito de Cristo na semana passada? E no mês passado, será que você teve a ousadia, à medida que Deus lhe deu as oportunidades, de falar da sua fé para alguém? Será que você viveu o Evangelho nesse ano de 2013, de maneira que as pessoas foram atraídas pelo conhecimento do Salvador? Porque a palavra de Deus diz que muitos verão estas coisas, eles temerão e eles confiarão no Senhor. Desde que você se tornou cristão, você tem aberto a sua boca e testemunhado do grande amor de Deus na sua vida. Você tem contado a outras pessoas a sua história. Eu louvo a Deus pelos novos convertidos, pelas pessoas, jovens casais, homens e mulheres, crianças que têm abraçado a fé no Senhor Jesus. É maravilhoso ver o entusiasmo daqueles que têm chegado ao aprisco. E nós outros que já estamos no caminho há tanto tempo, será que nós temos esse entusiasmo? Será que nós mantivemos essa chama viva para podermos compartilhar do amor de Deus com as pessoas? Nós cantamos aqui hoje pela manhã que nós abrimos mão de tudo por Ele. É tão fácil cantarmos às vezes, né? Mais difícil colocarmos em prática. Eu queria que nós estivéssemos observando hoje 5 motivos fortes pelos quais os cristãos precisam dar testemunho, viver uma vida de tal maneira que as pessoas sejam atraídas ao conhecimento do Evangelho. Em primeiro lugar, porque Cristo nos deu uma ordem explícita a todos nós. Marcos capítulo 16, versículo 15, nós lemos o Senhor Jesus dizendo: ora, ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. É triste pensarmos que existem crentes, existem cristãos que pensam que esse foi um mandamento dado somente para os cristãos lá no primeiro século, ou talvez só para os apóstolos. Mas na verdade é um mandamento que é dado para você e para mim e para a igreja do Senhor nessa segunda década do século 21 também. Todos nós somos chamados para levarmos essa palavra, para levarmos a preciosa semente de salvação àqueles que estão fora do aprisco. Não somente para o pastor, não é somente para os presbíteros da igreja, ou para os diáconos, ou os professores de escola dominical. É para todos nós que somos membros da igreja do Senhor, que fomos lavados e remidos pelo sangue, que precisamos alcançar a nossa família, os nossos vizinhos, os nossos colegas de trabalho. Eu tenho um amigo, mora longe hoje, mas Paulo nunca perdia uma oportunidade de falar de Cristo para alguém. Eu estava pegando um táxi com ele ali na Ponta da Boa Vista. Não sei se eu já dei esse exemplo aqui nas Acácias, mas se você já ouviu, me perdoe, vai ser uma ilustração novamente. Mas a gente estava ali na altura da Padre Inglês e o táxi passou e nós o tomamos e, logicamente, como de costume, o motorista perguntou logo: e a corrida para onde? E Paulo disse: é para a Casa Amarela. Ele: pois não. E Paulo imediatamente disse: o senhor sabe o caminho? E ele disse: claro que eu sei, sai por aqui e tal, pego ali Dom Bosco, rodei a praça do Parque Murinho, pego a Rosa e Silva, frente do Náutico ali, depois a estrada do Arraial, vai me jogar lá em Casa Amarela. Ele disse: não, me refira aos caminhos que leva a salvação. Então, daquela maneira, Paulo conduziu a conversa a poder, naquela corrida,
compartilhar um pouco do amor de Deus para aquele jovem motorista de táxi. Uma outra oportunidade, mesmo Paulo, na fazenda do pai dele, montando a cavalo, fez uma curva fechada e o cavalo seguiu para um lado e Paulo sobrou na curva e caiu e ficou lá machucado, sangue no joelho, aquela coisa toda. E uma moradora veio: Paulinho, meu filho, o que foi que aconteceu? Você está todo ensanguentado. Ele disse: Dona Maria, mas sangue derramou Jesus na cruz do Calvário para pagar pelos seus pecados. E ali entrou e compartilhou de Jesus. Parece até meio engraçado essa história de Paulo, mas Paulo não perdia oportunidade de compartilhar a sua fé com as pessoas. Esse é um motivo forte, irmãos, para nós testemunharmos a nossa fé, porque é um mandamento, é um chamado, é algo que Deus tem em seu coração. Nós precisamos também entender que isso é um motivo forte, esse próximo agora, de nós compartilharmos a nossa fé, de nós não ficarmos com os nossos lábios cerrados em 2014 e não pregarmos o Evangelho, porque homens e mulheres estão perdidos, sem Jesus, sem esperança e sem salvação. Os evangelhos nós lemos lá em João, o Senhor Jesus diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vê o Pai a não ser por mim. Nós cremos nessa palavra. É real na nossa vida. Se Cristo é real, se Ele transformou o seu viver, se Ele é a única maneira das pessoas se reconciliarem com Deus. O que nós estamos fazendo com os nossos lábios cerrados, muitas vezes usando o nosso tempo, o nosso precioso tempo, a nossa energia para conversar miolo de pote e deixar de verdades espirituais profundas e põe em xeque a eternidade das almas das pessoas. Lucas, escrevendo lá em Atos capítulo 4, versículo 12, ele diz: não há salvação em nenhum outro nome, nem no céu, nem na terra, nem debaixo da terra, que seja dado entre os homens. Não há salvação em nenhum outro nome, a não ser o nome de Jesus. As pessoas estão caminhando a passos largos para a eternidade, longe da presença de Deus. Se você, se eu, não compartilharmos a semente do Evangelho da salvação. Steve Turner, muitos de vocês conhecem, é nosso representante Ministério Alcance Brasil nas igrejas americanas, e tanto ele como o Andy Turner têm um coração muito missionário. E eu estive lá agora em outubro, e os vizinhos, já senhores de idade, a mulher eu acho que já está com 77 anos, e Andy foi até ela e conversas, levando uma torta uma vez ou outra, criando um ambiente, não é, de uma amizade mais íntima. Perguntou para ela: Dona Fulana, a senhora não gostaria que eu lesse a Bíblia com a senhora semanalmente? E ela disse: com certeza, Andy. Como é que você quer fazer? Você quer vir até a minha casa ou quer que eu vá à sua casa? Então vamos fazer o seguinte: uma semana eu venho aqui, eu disse, só vizinha de cerca, né? E na outra semana você vai na minha casa. E desde setembro, essas duas senhoras, uma que ama Jesus, a outra que ainda não encontrou a salvação em Cristo, mas está lendo a palavra de Deus semanalmente. Sabe por quê? Porque no coração de Enter bate uma missão muito forte, e ela quer compartilhar a sua fé com a sua vizinha, uma vizinha que ela tem orado por anos, e hoje ela está estudando a palavra de Deus com a sua vizinha. Nós temos um sonho de ver uma quadra aqui do lado. Pessoas perguntam: por que na igreja comunitária vocês constroem quadra e não constroem uma igreja tipo tradicional? Porque nós entendemos pelo estudo da palavra de Deus que a igreja somos nós somos a igreja do Senhor, não é? O Espírito Santo habita no nosso coração. Esse recinto aqui são 4 paredes. Ele existe como um instrumento nas mãos de Deus para que nós possamos trazer pessoas aqui e anunciar o Evangelho para elas. Então, quando nós construímos uma quadra, nós podemos usar essa quadra a semana inteira, inclusive com jogos.
A igreja comunitária de Carpina tem aproximadamente 490 adolescentes semanalmente entrando e saindo lá para jogar futebol de salão, para jogar basquetebol, para ter outras atividades, karatê. E à medida que eles chegam, eles ouvem a palavra do Senhor, amizades são realmente fortalecidas, famílias são visitadas e aqueles jovens estão entregando seus corações a Jesus, estão sendo discipulados, estão caminhando com o Senhor. Nós queremos fazer isso aqui, mas não é para ter simplesmente um quadro. A quadra é um instrumento somente. Podemos ficar aqui, podemos, não é? Mas nós queremos alcançar mais pessoas. Daqui a pouco, pela graça de Deus, esse recinto aqui já vai se tornar pequeno. Nós precisamos de um lugar maior para que acomode mais pessoas. Desde que você e eu não cerremos os nossos lábios, estejamos orando pelos nossos vizinhos, pelos nossos familiares, à medida que Deus der-nos oportunidades, falarmos de Jesus para eles, convidá-los para vir à igreja, para estarem conosco. Você está disposto a fazer isso? Porque os homens, as mulheres, os jovens, as crianças estão lá fora perdidos, sem Jesus, sem esperança e sem salvação. Em terceiro lugar, você não pode ficar calado nesse ano de 2014, porque ao contrário de que não estão interessadas no Evangelho, as pessoas, na verdade, estão famintas pela verdade. Elas estão famintas por uma resposta. O problema é que elas não sabem onde encontrar. Elas batem em portas erradas. Mas a partir do momento que você compartilha de Jesus, no poder do Espírito Santo de Deus, anunciando a salvação, muitas delas vão abraçar a fé no Salvador. Abra lá em João capítulo 4, versículo 35. Jesus diz assim: não dizeis vós que ainda há 4 meses para a ceifa? Eu porém vos digo, erguei os olhos e vejo os campos, pois já branquejam para a ceifa. Na verdade, queridos, há uma colheita a ser realizada. E nós somos os ceifeiros. Vamos deixar os campos sem irmos buscar a ceifa. Vamos deixar as pessoas simplesmente perdidas, famintas pela verdade do Evangelho, por falta de coragem, comodismo da nossa parte, para não entendermos que nós abrimos mão de tudo por Ele, que a nossa vida é muito maior do que nós mesmos, que nós precisamos ter uma perspectiva de Deus na nossa vida. Eu tive uma experiência essa semana de um pai que chegou um pouco atormentado. Os irmãos sabem, a gente trabalha aqui na escola a semana inteira, é uma escola cristã. Nós temos tido a oportunidade de ministrar não só para as crianças, mas para pais também. E ele chegou e disse: Tele, eu acho que infelizmente a minha filha não vai poder continuar na escola. Eu perdi o meu emprego. E eu gostaria muito que ela continuasse aqui, mas não vai ser possível. Nós conversamos um pouco e tal. Depois eu disse para ele: você permitiria que eu orasse por você nesse momento? Ele disse: com certeza, pastor. Ele tinha compartilhado comigo, tinha colocado vários currículos, estava esperando respostas. Eu disse: vamos orar para que Deus abra uma porta de emprego. E nós, ali mesmo do escritório, fechamos os olhos e oramos a Deus, pedindo que o Senhor abençoasse. Eu estou na expectativa que Deus vai fazer alguma coisa. Sabe, é isso que Deus quer de nós. Quer que nós escutemos a voz do Espírito Santo. E Ele faz isso. Quer que nós sejamos sensíveis ao toque do seu Espírito, para que nós possamos de alguma forma entrarmos na vida das pessoas. Isso não para
de uma forma negativa, não de uma maneira pejorativa, não para querer, está entendendo? Mas para poder abençoar as pessoas. Eu nunca vi ninguém, nem ateu, nem à toa, se negar a receber uma oração. Quantos de nós estamos dispostos a bater na casa do nosso vizinho e dizer: olha, tem um desejo no meu coração de orar pela sua família? Você acha que ela vai dizer não? 99,9999% de probabilidade que a pessoa vai dizer: pois não, entre, ore comigo. Você pode perguntar: há algum motivo especial que você gostaria que eu orasse por você? Com certeza, se a pessoa for humana, como foi você e elas são, vai haver necessidades, não é verdade? E nós podemos estar ali naquele momento, naquela brecha que o Senhor nos abre como oportunidade de ministrar na vida das pessoas. Deus vai usar aquele momento. Sabe por quê? Porque as pessoas, elas estão famintas pela verdade. Elas só não sabem aonde encontrá-la, mas nós temos esse tesouro em vaso de barro, que somos nós mesmos. Uma outra razão pelas quais nós não podemos ficar com os nossos lábios cerrados. Nós temos justamente isso em nossa posse, o maior bem que a humanidade pode ter, a maior de todas as notícias que já foram anunciadas, o Evangelho da salvação. Sabe por quê? Porque o nosso Deus, o Senhor Jesus Cristo, Ele está vivo hoje. Você já percebeu a diferença de cristianismo e todas as outras religiões? Todos esses caras aí que fundaram alguma coisa estão tudo. Confúcio não tinha nem o desejo de que o que ele estava pregando fosse uma religião, era mais uma filosofia, mas o confucionismo é uma religião hoje em dia. Ele continua no tudo. Maomé da mesma forma, Buda e todos eles. Jesus ressuscitou, irmãos. Ele está à destra de Deus. O apóstolo Paulo diz: olha, a ressurreição do Senhor é o penhor, é a garantia da nossa ressurreição. Se nós não nos animamos com isso, o que vai nos deixar animados para vivermos uma vida com esperança, uma vida com certeza? Jeremias, lá na sua profecia, ele diz: olha, eu tenho planos para você. Os meus planos são planos de paz, são planos de prosperidade, são planos de um futuro glorioso. E muitas vezes nós vivemos aquela vidinha, não é? Desanimada, e somos quase como que o fatalismo se abateu sobre nós e que nós não contemplamos o amanhã com vitórias. Nós temos a maior notícia de todas. João capítulo 1, versículo 12 diz: a todos quanto receberam, deu-nos o poder de serem feitos filhos de Deus, aqueles que creem no seu nome. Já pensou fazer parte da família de Deus, ter Deus como Pai? Deus amou o mundo de tal maneira, deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O Senhor nos transportou do reino das trevas para o reino do Filho do seu amor, diz o apóstolo Paulo lá em Colossenses. Irmãos, é muita bênção, são muitas as oportunidades, e nós precisamos agarrá-las. É em casa, é no trabalho, é na escola, é na vizinhança. Deixa eu dizer uma coisa para você. Às vezes você pensa: não encontrei a pessoa hoje, e se eu não falar de Jesus agora, nesse momento, ela vai morrer amanhã. Quantas pessoas você conheceu e morreu no outro dia? Levanta a mão. Aconteceu com alguém aqui? Quantas pessoas que você foi apresentado, uma semana depois a pessoa morreu? Alguém? Um mês depois? Um mês depois, ok. Um mês depois. Pode acontecer, mas não é comum. É difícil relacionamentos. O problema muitas vezes com a igreja, sabe o que é? A gente se acostuma a ter amizade somente com o crente. Isso é bom. A comunhão é gloriosa. Nós nos reunimos, nós vamos estar aqui no churrasco no dia 31, na vigília
dia de oração, isso é bênção do céu. Mas a gente esquece como é que nós éramos antes de termos a Jesus como Salvador. Também sem Cristo, sem esperança e sem salvação. E o mover de Deus na nossa vida, a transformação que Ele fez no meu viver, eu não posso ser egoísta ao ponto de querer manter essa mensagem somente para mim. Eu preciso compartilhar. Eu considero avião um dos lugares melhores para se evangelizar, especialmente se a viagem for longa. Ali possivelmente você vai ver o passageiro que senta do seu lado e é provável que nunca mais você vai encontrá-lo, né? Isso aconteceu comigo já algumas vezes, mas houve um em particular que sentou esse distinto senhor ao meu lado, uma viagem de 10 horas desde São Paulo até Orlando, na Flórida. E primeiro ele achava que eu não falava inglês, então ele começou a gesticular, né? Não sabe como é? Gesticulando e às vezes falando mais alto. Quando você não fala, acha que outra pessoa não fala a sua língua, você tem a tendência de falar mais alto, achando que falando mais alto outra pessoa vai entender, né? Aí ele começou a gritar comigo, calma aí, eu falo um pouco inglês e tal. Mas ele me estampou de um jeito que nas próximas 4 horas eu fiquei no nosso colo para ouvir a história desse senhor. Ele falou de todas as suas frustrações, tudo que ele passou na vida, o divórcio com a sua esposa, o abandono dos seus filhos, chorou, abriu o coração, parecia um brasileiro, né? A gente é mais assim aberto, né? E eu só pensando comigo, Senhor, uma hora dessa ele vai parar. E Deus usou aquela maneira dele ser e abriu o coração. Como ele abriu daquela forma, quando ele parou, quando ele machucou no meu colo, disse: agora, Senhor, eu vou entrar apresentando o Evangelho. E o fiz. Não vou dizer para você que ele tomou uma decisão ali naquela hora, embora eu desafiei para isso. É fazer a oração mesmo do pecador ali, entregar a vida a Jesus. Mas ele saindo, ele ficou esse cara em Miami, ele desceu. Eu disse: fulano, eu esqueço o nome dele. Eu disse: eu gostaria de pedir uma coisa a você. Que você meditasse naquilo que nós conversamos aqui hoje. Que você olhasse para Jesus com outros olhos. Que você investigasse mais a respeito do cristianismo. Ele com os olhos cheios de lágrimas, ele disse: ele pode ficar tranquilo, eu vou fazer exatamente isso. Eu não sei, tive mais contato com ele e nunca mais ouvi. Mas eu fico pensando, se um dia lá na eternidade, na presença de Deus, se é que ele tomou uma decisão com Cristo, isso logicamente é ministério do Espírito Santo de Deus. Nós não temos, não é o poder de converter ninguém. Nós somos testemunhas. Nós falamos daquilo que nós vimos, que nós ouvimos, que nós sentimos. A experiência nossa com Cristo, baseada no conhecimento da palavra de Deus. Mas Deus é quem opera no coração do homem. Já pensou aquele homem chegar diante de mim na eternidade e dizer: ele plantaste aquela semente naquele avião? E a partir dali eu comecei a investigar mais cristianismo, e um dia eu cheguei a me ajoelhar aos pés de Cristo e tomar uma decisão por Jesus. Nós temos essa mensagem gloriosa nas nossas mãos, nós precisamos compartilhar, não podemos cerrar os nossos lábios. E por último, o amor de Jesus Cristo por nós e o nosso amor por Ele nos constrange a compartilhar com os outros. Irmãos, a palavra de Deus diz, o Senhor Jesus falando, diz: aquele que me obedece, esse é o que me ama. É o que me obedece, é o que me ama. Não é o que diz que me ama, o que verdadeiramente me ama, mas é aquele que me obedece. E quando nós cumprimos a grande comissão de Jesus, quando nós realmente nos despojamos de nós mesmos, quando nós abrimos mão de tudo o que somos, o que temos, o que pretendemos ser, e nós pensamos somente nele, verdadeiramente nós estamos amando ao Senhor. Muitos de vocês conhecem o pastor Laudo de Almeida, evangelista, um homem de Deus, gosta de compartilhar o Evangelho, tem paixão pelas almas. Vou vê-lo agora no dia 9. Nós temos um acampamento lá em Limeira já há 20 anos.
Alcance Brasil Acampamentos. Sinal que os irmãos estejam orando também. Nós estamos em via de concretizar uma parceria com a fundação aqui em Pernambuco, e um comodato de 99 anos, uma propriedade de 50 hectares aqui no quilômetro 6 de Aldeia, para fazer acampamento, centro de conferência, inclusive um lar geriátrico também. A família, que é realmente a detentora da diretoria da fundação, tem esse objetivo de ter uma casa geriátrica. E eu disse lá para o presidente, eu disse, só que eu tenho uma observação a fazer. Eu falei para ele, eu gostaria que os pastores e suas esposas fossem contemplados com a oportunidade de poder terminar os seus dias numa casa como essa. Ele disse, Tele, esses homens e mulheres que gastaram a vida pregando o Evangelho terão cadeira cativa. Eu fiquei muito feliz com a visão dele em relação a isso também. Mas nós pensamos em centro de recuperação, acampamento de jovens, centro de treinamento de liderança e por aí vai, para alcançarmos as pessoas com o Evangelho de Jesus. E lá em Mineiro agora, primeira semana de crianças, depois 2 semanas de jovens e adolescentes, pastor Lauro de Almeida, meu amigo de muitos anos, já de 37 anos, tem Parkinson's, ele tem problema no pâncreas, tem diabetes, problema de coração. O que você imaginar, tem Lauro de Almeida. Ele está caminhando assim, quando consegue caminhar. Mas é difícil você encontrar Lauro em casa. Eu ligo, estou na rua, cadê Lauro? Está na rua, teu. Outro dia ele estava lá e encontrou um amigo de juventude, quando ele trabalhava numa fábrica de chapéu. Ele era recém-convertido. E esse senhor viu Lauro e disse, doidinho! Se eu ver aí da minha mocidade, ele foi lá e falou para o rapaz, sabe por que eu clico naquela fábrica de chapéu? Era doidinho. Porque ele não cerrava os lábios em momento nenhum. Teve um ano que ele pegou o 13º, comprou Bíblias, deu para todos os amigos dele da fábrica. O apelido dele era Doidinho de Jesus. Sabe qual é o problema nosso muitas vezes? Porque a gente cerra os lábios, porque a gente tem vergonha de se identificar com Jesus. O apóstolo Paulo dizia, não me envergonhe do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. A gente quer salvar a nossa reputação. A gente sabe que Jesus disse a respeito disso. Quem quiser salvar a sua vida, perderá. Quem perder a sua vida, por mim, perderá. Às vezes você não quer ser ridicularizado. O que é que eles vão pensar de mim? O que vão falar de mim se eu abrir a minha boca? Se eu me identificar como cristão? Se eu tiver a ousadia de dizer que sou crente? Aí muitas vezes tem cristão aí querendo viver como agente secreto de Jesus, né? E Jesus não nos chamou para ser agente secreto, nós somos chamados para ser testemunha. E testemunha fala, testemunha realmente comunica. Queria terminar, irmãos, dizendo que no reino de Deus é um trabalho em equipe. Não é trabalho só do pastor, não é trabalho dos presbíteros, não é trabalho dos oficiais das igrejas, dos seminaristas. Há pessoas orando, há pessoas edificando relacionamentos com aqueles que estão fora do aprisco, pessoas testemunhando de Jesus. Na verdade é uma grande conspiração divina para alcançar as Marias e os Josés que estão longe de Deus. Tem uma expressão que a igreja pentecostal gosta muito de usar, eu gosto muito dessa expressão, é saquear o inferno. Nós precisamos realmente abalar, nós precisamos fechar a questão mesmo e irmos onde eles estão. Ou nós vamos ficar aqui orando e esperando que eles venham. A grande comissão é ir por todo mundo pregar o Evangelho a toda criatura. Eu posso dizer para você, antes que eles entrem aqui, nós precisamos ir. Se você não for, não convidar, não orar, não estimular, não pregar, não chamar, eles não virão. Você está disposto a ser um conspirador para Jesus em 2014? Conspirar contra o império das trevas, conspirar contra as profundezas do inferno.
Isso pode acontecer na sua vida, na minha vida, a partir do momento que eu disser não para certas atividades que eu já estou acostumado a fazer. Que os noveleiros deixem de assistir tanta novela. Que aqueles que gastam tempo fazendo coisas que realmente não produzem nada para a eternidade possam abdicar um pouco do seu tempo. Que aquele profissional que está trabalhando 60 horas por semana entenda que há algo muito mais precioso do que prover bens materiais para a sua família, para o futuro dos seus amados. Na verdade, há um bem que é muito maior, que é a salvação de homens e mulheres, jovens e crianças que estão caminhando sem Jesus nesse mundo.